Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência, mais uma vez com o jornalista Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Serginho. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Mais uma vez falando sério, né? Tentando, pelo menos. Tentando. E também o Edu, professor de jornalismo, jornalista, e também agora fazendo pós-extensão, o que é no Senac? É coordenação do curso de mídias digitais no Senac, pós-graduação. Legal. Isso para esse ano vai ter também, Edu? Agora a gente está lançando marketing no varejo e comunicação integrada. Começa agora 2015, mas já inscrições abertas. Inscrições abertas? Isso, abertas. É pelo site? Pelo site do Senac, sp.senac.br. Aproveita o merchan já. Lógico, não, até de utilidade pública. Com certeza, né? Sem dúvida. E o nosso entrevistado é o Paulo Modas, vereador. Tudo bem, Paulo Modas? Tudo bem, Sérgio. Obrigado, tá? Obrigado a você também, Eduardo, Rodrigo. Agradeço a vocês. Ok, vamos começar já para não perder muito o nosso tempo, né? Vamos lá, falar sério? Vamos falar sério. Vereador Paulo Modas, é um prazer estar aqui para entrevistá-lo. E eu acho que o assunto da semana é a inauguração do bloco de oposição da Câmara Municipal aqui de Ribeirão Preto, do qual o senhor é parte, né? É claro que não se inaugura um jeito novo de fazer política, porque oposição e situação sempre se fez no parlamento, em qualquer parlamento, não só do Brasil também, mas no mundo inteiro. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque aqui se faz em 3 blocos, aqueles que são chamados em base de apoio da prefeita, e bloco de oposição e os independentes, né? Mas mesmo assim o bloco de oposição diz que não são uma oposição sistemática, né? Então o que eu gostaria de entender do vereador é o seguinte: esta oposição, sendo que também o vereador Paulo Modas até pouco tempo atrás era da base de apoio da prefeita, então esta oposição, o que significa de fato hoje na Câmara Municipal? Até onde vai esta oposição? Tenho encontrado pessoas que têm feito, por exemplo, alguns vereadores já vêm da oposição já há vários mandatos de outra, não desse mandato da prefeita, já de 6 a 8 anos. Então tem uns vereadores que já estão fixados nessa oposição. E hoje formalizou para fortalecer esse bloco, que são 7 vereadores que estão nesse bloco. Outros vereadores parece que não estavam no bloco, parece que não foi convidado, eles disseram que não foi, que era o Jorge Parada e o Beto Canguçu, né? E eles não participaram da reunião. Não sei o porquê, se os líderes do bloco aí, qual que foi o pensamento deles nesse momento. Mas eles preferem ser chamados de independentes. Mas isso significa que os da situação são dependentes do executivo. E os da oposição são dependentes do quê? Mas eles eles estavam na oposição até agora. Não sei se foi fechado algum acordo, alguma conversa, que o pessoal não estão na oposição hoje. Nesse bloco que nós fechamos aí, eles não vieram. Mas se consideraram independentes, porque deve fazer sua votação como independente, seria independente deles, né? E para você, vereador Paulo Modas, o que muda você estar colocado aí dentro desse rótulo de oposição? Como o Rodrigo disse antes, você era situação, daí você foi para oposição e agora formando um bloco, né? Por que essa opção de estar dentro de um bloco com o título de oposição? Eu acho que mais força, né, para a gente, por exemplo, o primeiro mandato está indo, então você está junto com o pessoal e formando ideias, que mais cabeças pensam melhor, para você formar ideias com esse bloco e ter mais força quando você puder, porque sempre você precisa, se você precisa colocar uma CE, uma CPI, você está sempre precisando de assinatura, então você tem que unir esse pessoal, porque hoje a base ela é muito forte. E se não tiver aí 6, 7, 8 já, para você conseguir uma outra assinatura aí, você não consegue fazer nenhuma CE, não consegue nada. Então é onde que a gente precisa se unir. Se você está do lado da oposição, você tem que estar unido com a oposição, porque é na oposição que você vai ter sua força, você vai conseguir alguma coisa, porque
hoje, por exemplo, a CPI, hoje a casa não permite, mas se você conseguir, através de vereadores, eles têm o poder de estar colocando, por assinatura ou por votação, você tem o poder de estar colocando uma CPI. Mas o senhor não acha que faltou inteligência formando esse bloco de oposição? E eu explico o porquê da minha pergunta. Enquanto vocês estavam numa força de oposição, mas sem formar um bloco, vocês traziam para vocês o voto da vereadora Viviane Alexandre, por exemplo, traziam o voto do Samuel Zanferdini, traziam o voto do Jorge Parada, mas aí quando vocês agora se fecham em bloco, já não trouxeram mais a Viviane Alexandre, não trouxeram o Jorge Parada e não trouxeram o Samuel, PT, né? Exatamente, Também. não trouxeram o PT. Quer dizer, eles não querem ser rotulados no bloco de oposição, ou seja, limitou e deixou claro que oposição na casa hoje são 7 vereadores, não é isso? 7 vereadores. Não, mas vereadores. ficou aberto o convite para outros vereadores que quiserem. Mas que não foram. Vir, né? Não foram, não Mas, foi, mas então, tá. o senhor não acha que faltou um pouco de inteligência, quer dizer, fechando um bloco, como se fosse o seguinte, olha, é um bloco fechado, um bloco de oposição, aí fechou em 7. Então, quer dizer, hoje a oposição tem 7 vereadores. E é pouco. Vocês não conseguem uma CPI hoje, com 7 vereadores. Na verdade tinha 8, com o Rodrigo era para estar 9. 9 a gente conseguiria uma. Mas eu acredito que. Não sei qual o desentendimento aí, mas eu acredito que o PT acaba vindo para cá, para a oposição, acho que para a oposição. E existe aí eu sei que se existir, eu acho que nem sob tortura o senhor confessa, mas existe aí alguma intenção de articulação política já para 2016 nessa oposição? Acredito que não, porque já ficou assim, eu acho que ficou até definido quem seria os líderes desse bloco aí, né? O primeiro líder é o Marcos Papa, Papa. até junho de 2015. Exatamente. E quem que é o próximo líder? O próximo que nós conversamos lá, é o Ricardo Silva. Entendi. Então, quer dizer, não tem uma articulação política já focando 2016? A campanha para prefeito, a campanha para vereador para 2016? Mais a de prefeito? Não, acho que não. Acho que foi mais para unir e para reforçar o pessoal que já estão, porque como tinha perdido esses dois aí, pessoal que não estiveram junto, eu acho que foi mais para... O senhor acha importante, por exemplo, a oposição lançou como candidato à presidência, que vai ser votado dia 11, agora de dezembro, o Bertinho Scandioso. A oposição tem mesmo interesse de emplacar a presidência? Então, hoje não tem votos para isso, né? Eu acho que foi... Eu vou falar, eu ainda não decidi meu voto de presidente. Estou na oposição, foi o meu trabalho, um trabalho que eu tenho feito na oposição, tenho feito trabalho intenso de fiscalização de trabalho, mas eu não defini meu voto pela presidência ainda não. Ainda não. Então quer dizer que o vereador Bertinho, não é o candidato à presidência da oposição? E é da oposição, mas eu acho assim, eu não iria, até agora eu não decidi meu voto. Mas o senhor é da oposição? Eu sou da oposição, mas não decidi voto de presidente. O senhor não tem essa obrigatoriedade de... Não foi conversado. Quer dizer, e isso não foi fechado no bloco? Eu falei em oposição, eu ouvi lá, quando eu estava na mesa, ouvi falar em votação de presidência, porque a oposição tem que votar, mas não foi conversado isso. Você vai entrar, você precisa votar. Eu acho que o voto de presidente é independente. Acho que a oposição faz o trabalho de fiscalização no executivo. Tem um mais intenso trabalho da oposição no executivo, no trabalho. Por falar nessa fiscalização, em que pé anda essa coisa do DAERP, dos buracos, que o senhor andou medindo aí, levou até a telecâmera para gravar lá, o senhor com a fita métrica e tal, surtiu algum efeito? Resultou em alguma coisa? Então, Sérgio, surgiu sim, surgiu efeitos, foi para a justiça, né? A gente foi feito, eu fiz esse trabalho porque consegui ver erros bruscos, e aí eu fui constatar e acabei fazendo até com um laudo de um engenheiro, um técnico engenheiro, para poder
está fazendo esse laudo e constatou medidas bruscas. Teve serviço que a gente mediu aí que estava tendo 2 metros foi executado, 2 metros e 18 centímetros, e foram pagos 20 metros. Eu tentei colocar uma CPI, emplacar uma CPI na Câmara e não consegui, né? Porque até mesmo por essa questão da base da oposição, a gente não conseguimos todas as votações, todas as assinaturas que precisava para colocar uma CPI. Porque era o regimento, já tinha 5 CPI. Aí entrei na Justiça pedindo pela Justiça para ver se ela liberava uma CPI. A Justiça também ainda está. Aí vi que estava muito parada, não andou, eu coloquei uma ação pública, popular, como um cidadão comum, porque eu acho que é muito grave hoje o que está acontecendo no asfalto de Ribeirão Preto. E em que pé que está essa ação? O senhor já tem alguma decisão liminar? Tem, a juíza liberou um técnico para fazer um laudo, a Justiça liberou para o Estado me dar um técnico para fazer o laudo de todo esse serviço que eu fiz, essa medida, dessa denúncia que foi feita. Entendi. Então, e pensando nessa questão de que o senhor, de repente, pensando até nisso, nessa questão da CPI, que muitas vezes não consegue emplacar por conta de não estar alinhado com a base aliada, não conseguiu um maior número de assinaturas. O senhor ainda acredita que indo para uma oposição, mesmo ela sendo de um tamanho menor, o senhor vai ter uma forma melhor de governar aí dentro, de legislar aí dentro? Digo pelo seguinte, porque eu entendo que o senhor sempre se colocou como um vereador que é do pessoal de bairros mais periféricos, né? O senhor sempre está presente nesses bairros, ouvindo as atenções ali, né? E tem muitas coisas que a gente vê dentro de vereadores da oposição que não estão muito dentro desse público para quem o senhor está legislando, né? O senhor acredita que ainda assim vai ter uma força maior? Sim, eu acho que vai. Eu acho o que acontece? Ribeirão Preto, hoje, talvez, porque o prefeito não está fazendo aqui. Mas hoje o prefeito tem muita força com essa base aliada. Pode fazer que depois vem. Outro dia mesmo que eu te fazia aí essa votação para essa manobra de tirar dinheiro de obras que já está passada de fazer, do horário de fazer, que é essa obra do aeroporto, de vários setores, aí foi tirado esse dinheiro. Quer dizer, eu não queria, outros vereadores não queriam, mas outros quiseram que acontecesse, e aconteceu. Liberou 44 milhões e 700 mil para a prefeita para ela usar em outros setores, porque ela não conseguiu fechar o orçamento dela em outros setores. Quer dizer, eu acho que Ribeirão Preto deveria dividir mais a posição, os vereadores, dividir um pouco mais, ter vereador de situação de oposição mais ou menos dividida, para a prefeita não ficar tão tranquila e governar do jeito que ela está governando, do jeito, com tanta reclamação, que de cada 10 coisas que faz, acho que 9 não está indo bem, que a população de Ribeirão Preto, a gente percebe que não está contente, porque a reclamação é muito grande pelos trabalhos do Executivo hoje de Ribeirão Preto. Talvez seja essa base que ela tem aliada, que ela consegue fazer essas manobras e esse trabalho tão ruim que está sendo feito em Ribeirão Preto. Eu perguntei porque é o seguinte, a gente viu que alguns vereadores, por exemplo, da oposição, são contra a reforma do próprio ponto de ônibus ali em frente à catedral. Existe uma discussão em cima disso, né? E a gente vê que as pessoas, né, o povo, vamos dizer assim, né, dos bairros mais carentes, exatamente são essas pessoas que acabam se aproveitando ali do terminal de ônibus, né, do ponto de ônibus. E a maioria desses vereadores da oposição estão meio contra isso, né? Então, que posicionamento que o senhor toma frente a essa? O posicionamento por exemplo, hoje, a catedral hoje é um monumento histórico de Ribeirão Preto. Aí se fala em rachadura. Aí vem o engenheiro e fala que pode prejudicar esse monumento que nós temos aí, que é uma riqueza de Ribeirão Preto, que é a catedral. Um dos mais prédios mais bonitos que nós temos aqui, tanto externo como interno. E se for para vir a prejudicar, tem que caçar um jeito de ter outro meio de fazer. Precisa ser feito. Mas com algum meio, desapropriando alguma coisa aí para poder fazer. Entendeu?
esse terminal que fique bem centralizado, que as pessoas usem de uma maneira que não vai prejudicar eles, mas que não seja para prejudicar também um monumento histórico igual é a Catedral daqui de Ribeirão Preto. A princípio, então, o senhor é contra? A princípio, sou contra, até segundo um laudo, sei lá, que foi feito vários laudos, mas chegar e fazer um estudo, todo mundo junto aí, para fazer um estudo, chamar técnicos, pessoas aí, para fazer um estudo sobre esse problema da catedral. Se realmente eu fui lá, tem rachaduras mesmo na catedral, e se vai fazer lá, agora precisa ver mesmo se essas passagens de ônibus, se ela vai estar prejudicando. E a construção, pelo que consta, né, no projeto, que já foi aprovado até pelo CONDEFAT, que é o órgão que aprova a preservação do patrimônio histórico, né, essa obra, na verdade, ela contribuiria na preservação do patrimônio histórico, que é a catedral. Ou seja, nós teríamos isso no projeto. Não sei se a prefeitura honraria o projeto. Daí a necessidade da fiscalização do vereador em cima do projeto, da execução do projeto. Então, segundo esse projeto, nós teríamos os chamados corredores estruturais. Quer dizer, não seria uma rua normal, onde passa carro normal, não. Seria uma rua com uma estrutura mesmo de concreto, armado, sei lá o quê, porque eu não sou engenheiro para poder precisar o que seria usado. Então, isso diminuiria o abalo que é feito na estrutura da catedral. Então, isso contribuiria na preservação do patrimônio histórico que é a catedral. Então, o que se percebe nesse discurso, na verdade, é que se atende a um pedido, na verdade, de entidades ali que quer ver a praça limpa de povo, né? A praça limpa de povo, quer ali tirar o ponto de ônibus, né? Quer fazer o povo andar mais para longe, e deixar a catedral livre de povo para continuar com uma tradição, que a catedral é conhecida como uma tradição de casar filhos de fazendeiro. Quem conhece a história de Ribeirão sabe que ali, historicamente, casavam as filhas de fazendeiro, tanto que uma das entidades que apoia a não construção de estações de embarque é o Sindicato Rural, que historicamente mandou nessa cidade. Então, o que a gente até estranha é ver que tem vereador que apoia esse tipo de trabalho, de prejudicar o andamento de um projeto. E aí vem minha pergunta para o senhor, vereador, que na verdade nós estamos falando da construção de uma estação de embarque que está prevista desde a licitação que foi feita em 2011, 2012. Né? Quer dizer, com a Transep, né? Pois é, que houve audiências públicas, que houve uma licitação, que naquele tempo era para ser discutido. Olha, não, na catedral não pode. Quer dizer, onde estavam esses vereadores? Onde estavam essas entidades? Onde estava o padre da catedral? Estavam todos dormindo. E agora, na verdade, enquanto agora se impede a construção, a obrigação da concessionária de construir estação de embarque, é o povo que está tomando sol, é o povo que está tomando chuva, esperando o ônibus, que não vem e que atrasa. Então, na verdade, a gente percebe que existe todo um movimento que prejudica o povo que está sob sol e sob chuva. E aí, quando o Eduardo faz essa pergunta, quer dizer que a oposição, na verdade, ela trabalha como ou sob o rótulo de oposição, vem a minha preocupação nesse sentido. A oposição, ela tem essa preocupação de... Ela pode ser uma oposição de discurso, etc., mas sem comprometer a governabilidade do município. Vocês têm isso em mente? Quer dizer, existe um contrato de concessão que tem que ser cumprido, tem que se construir uma estação de embarque, tem um projeto que já está pronto, que tem que ser cumprido. Vocês têm tudo isso em mente? Vocês têm acompanhado? Porque não adianta o vereador chegar e falar, não pode mais construir estação de embarque. Concorda? Então, foi levantada essa questão aí da estrutura da igreja. Então, precisa definir essa questão, porque também não é porque tem que pôr o terminal lá que a igreja tem que cair. Eu acho que não. Então, vamos fazer assim, vamos fazer estudo na igreja. É o que está se esperando fazer. Eu estudo, porque parece que o padre ele contratou alguém para fazer o estudo lá e a pessoa pôs negativo lá a estrutura da igreja. Então, vamos contratar, sei lá, mais autoridades aí, mais pessoas que conhecem do trabalho de engenharia aí, para dar uma olhada. Acho que é isso aí, se provar de que a igreja não vai sofrer danos com
terminal lá. Tem que provar que não vai ter dano, só isso. Na verdade, é uma questão de não querer que não vai fazer a construção para as pessoas lá no centro, de não querer que vai fazer para acomodar a opção. É de saber até onde ela pode prejudicar, e se pode ser mudada, é uma questão de estudo, de repensar mais e ver onde pode ser feito. Eu acho que aí, até a nossa discussão aqui, a gente poderia depois convidar alguém da prefeitura, porque eu acompanho pelas redes sociais, a prefeitura tem negado que ali vai se construir um terminal, é uma estação de embarque. Estação de embarque. Na verdade, nada mais é do que um ponto de Na verdade, nada mais é do que tem lá com uma cobertura. Uma cobertura fechado, melhor, né? Climatizado, com bancos e etc. Inclusive, a prefeitura também negou que vai aumentar o número de linhas. Vai continuar a mesma coisa. Então, fica uma coisa, um fala uma coisa, outro fala outra. Essa é a questão que tem que definir, a questão da igreja. Pega uma equipe de engenheiros aí, faz um projeto na igreja, dá uma olhadinha como é que tá, faz uns estudos sobre a igreja, e eles vão definir. Se falar que a igreja vai ser prejudicada, é um problema, não tem como. Assim, poderia mudar o terminal. A comissão que está verificando aí, não sei se já chegou a alguma conclusão, Está aguardando, teve um relatório final teve aqui um na relatório, Câmara Municipal. Né? Teve um relatório final, a comissão de estudos. Eu não participei. Dizendo que é prejudicial a catedral, mas teve um apontamento nessa comissão que eu achei lastimável, porque o movimento de ônibus ali, o barulho atrapalha a concentração dos fiéis da igreja, né? Então, quer dizer, uma coisa dessa não deveria nem estar mas é um constando. apontamento que eles fizeram, agora a prefeitura tem que decidir o que vai fazer. Exatamente. Né? O problema é que o gestor público também fica numa situação, ele vai construir uma rua, 10 querem, 10 não querem, ele vai ter que decidir o que ele quer, né? Para quantas pessoas, tem que entender o interesse público, para quantas pessoas interessa aquilo. É o maior interesse. Exatamente, né? É o maior interesse que tem que atender, né? Ok, mas voltando então aqui ao seu trabalho, o senhor que agora faz oposição, como é que estamos chegando no final do ano, como é que o senhor avalia o governo até agora? Bom, péssimo ou ótimo? Ou tá bom mas precisa melhorar? Como é que tá? Precisa melhorar muito. Melhorar demais, porque tudo, de todo jeito, tudo que você vê, só vem projeto para a Câmara aí, para resolver problema polêmico. Hoje eu acho que a educação, você vê, vem pessoas aí com falta de verba para a educação. Ribeirão Preto aumentou muito a verba. Há 10 anos atrás eu faturava 900 mil reais, aí era o orçamento da cidade. Hoje está 2 milhões e 600 mil e se fala que não tem dinheiro aqui, não tem dinheiro ali. Então, sei lá, agora quando você pega um fato que aconteceu, igual aconteceu no DAERP, de 2 metros paga 20, 7 metros paga... Só esse buraco de 2 metros paga 20, são 900 reais. E se outros setores estiver acontecendo isso? Para você ter uma ideia, nessa setor onde fez 2 metros e 20, lá eles vai lá e conserta. A DAERP vai lá e faz o conserto de um buraco, de um vazamento. Aí fica... Daqui a pouco vai lá uma empresa que é contratada pelo DAERP e tampa aquele buraco. Só que ela tem que chegar, compactar, jogar um produto lá para acertar a terra, depois vir com o produto que é o asfalto, e por isso depois compactar de novo, passar uma máquina para ficar certinho, retinho. Não era assim que estava sendo feito, estavam colocando uma pá lá e batendo de qualquer jeito. Eu comecei a acompanhar e fazer. Aí o que acontece? Vai lá e cobra 2 metros, faz 2 metros, paga 20 e não tem garantia. Daqui 2 meses, se der uma chuva, quem que vai fazer? Aí já não é mais parte da ERP, aí já é infraestrutura. E a infraestrutura, sabe que ela está agindo dessa maneira também? Aí por aí você vê. Por que eu prefiro... não tem dinheiro que não tem ali, porque para algum lugar deve estar possível, porque é possível hoje pagar de um buraco de 2 metros. Não estou falando disso aqui, foi um caso. Eu tenho 8 laudos aí, que todos são pagos, quase todos são pagos o dobro do serviço que foram feitos. Isso que eu ia perguntar, foi um buraco só? Não, tenho 8 laudos, 8 laudos, não precisei andar muito não, são 8 laudos, não fiz mais, porque eu tive que pagar um engenheiro para fazer, eu não ia fazer uma denúncia e eu chegar lá e medir e fazer, não. Gente, tá certo, isso aqui, eu tenho esse
esse extrato de pagamento, tem esse daqui de medição, toca o extrato de tudo o processo de pagamento. E mostrei para ele, falei, tá certo, esse buraco tá certo? Ele me deu os laudos, ele assinou, o engenheiro assinou para fazer. Então, acho que até foi essa semana eu coloquei lá um projeto de o dia de combate à corrupção. Precisa ser mais assim, corrupção tem que combater todo dia, mas tem que ter um dia, você vai lembrar mais para estar batendo, fazer emissora, o pessoal que usa o teu rádio, que faz essas transmissões para o povo todo dia. Eu acho que só de ser feriado num dia desse já é um combate à corrupção. Pelo menos naquele dia, né? Pelo menos naquele dia já está combatendo. Imaginar hoje o Rodrigo, o Eduardo, o Sérgio, que a gente não consegue colocar uma CPI hoje para investigar um caso tão grave que é esse. Para mim é muito grave. Hoje você pegar... E esses reparos que o senhor chegou a verificar, vereador, de que foram superfaturados, vamos dizer assim, conforme a sua denúncia, são reparos recentes ou são coisas antigas? Não, foi tudo recente. Eu peguei tudo assim, de janeiro, fevereiro, março. De 2014? Então eu pedi, aí quando foi em março, eu pedi em março todos os contratos. Em abril aí veio aqueles extratos. Para mim, em abril foi quando a gente começou. Até se você puxar aí o histórico do DAERP, dos pagamentos aí, caiu muito. E se você for ver a qualidade que está sendo feita, melhorou bem, tá? Estão recortando, porque tinha que recortar. Não se o buraco ficasse torto de qualquer jeito, lá ia lá e colocava a máquina. Mas não, tem que vir uma máquina, tudo está no contrato. Você está falando toda coisa que a gente não contrata. Tem que recortar, tem que ser recortadinho, quadrado, para a pessoa chegar lá e fazer a medida. Como é que você vai medir bico? Não tem jeito. Não tem jeito. E sem falar também que teve as pessoas aqui na rua São José que pediu para mim lá. Um buraco de 3 metros, fizeram de fora a fora na rua, fecharam a rua, tudo assim. Era 3 metros quadrados, fizeram 30 metros no buraco. O cara falou, pode cavar aqui, que você vai ver que eles maquiaram para fazer a mais. Quer dizer, pediu até para tirar o carro. Ele falou, mas vou tirar meu carro daqui, porque ele não pediu. A pessoa falou, não estou, se precisar eu vou lá e deponho, falo. Pediu para tirar o carro dele de lá, porque você teria que fazer uma faixa de fora a fora. São coisas que... Infelizmente, o programa já chegou ao final, nós temos só 3 minutos. O senhor vai continuar trabalhando, né, nisso aí? Vai exigir que essas coisas sejam cumpridas? Não, eu entrei com a ação popular, e eu entrei com a ação popular como um cidadão comum, nem como fui como vereador, porque não consegui nada através aqui pela Câmara, então entrei como cidadão comum e eu quero chegar ao fim, ver o que está acontecendo com o dinheiro público, que foi o meu trabalho, eu vim para cá para isso e aqui eu quero fazer jus a esse trabalho. Ok, e se alguém tiver alguma denúncia, pode ligar para o seu gabinete? Com certeza, estou à disposição aqui no meu gabinete, assessoria, para quem quiser fazer sua denúncia aí. Tá joia. Muito obrigado, vereador, pela sua participação aqui conosco. Obrigado a você também, Eduardo, Rodrigo. Obrigado, Paulo. Du, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você também, Rodrigo. Sérgio, obrigado mais uma vez. Ok, e você que está nos acompanhando aí, ao vivo pelo canal 61.4, muito obrigado pela sua audiência. Esse programa será retransmitido no sistema TAP de televisão, no canal 33 UHF ou canal 20 da NET também. Um grande abraço. Tchau.